Oi, turma, vocês estão vendo a tela? Positivo. Então, bem, vamos oficializar. Agora iniciou a gravação, né? Então, nós vamos falar desse nosso segundo semestre agora, como vai ser. A gente tem algumas metas, tem que fazer, vamos fazer alguns acordos, tá bom? Bem, como é que vai se desenvolver, né? Na unidade 1, né, nós vamos ter hoje a aula 28, né, que seria a sessão 1.1 e sessão 1.2, que seria a introdução à ciência dos materiais e classificação dos materiais, né? Hoje eu diria que seria uma aula introdutória, né, uma introdução da matéria, até mesmo porque me parece que tem pouca gente na turma, a turma deve ser maior, então hoje eu vou dar mesmo só essa parte de introdução, dar um tempinho para ver se o pessoal entra, porque a próxima aula, que será átomo e sua estrutura, né, já é uma matéria assim que já é mais elaborada, já tem mais exercícios, não é só uma apresentação, como será essa aula de hoje. Não, aqui na sessão 1.3, né, aqui tá equivocado, tá, gente? Vocês estão vendo aí a setinha, tá escrito sessão 1.2, né? Mas na realidade é a sessão 1.3, porque a 1.1 e a 1.2 a gente vai ver hoje, né? Então, na próxima aula a gente vai dar o átomo e a sua estrutura, né? Nós vamos fazer, inclusive, um exercício, se der tempo, gostaria de fazer um exercício, até mesmo porque eu tenho uma pontuação a entregar até o dia 7/9. A gente tem que distribuir uns pontos, e para isso a gente faz um exercício rápido no final da aula, com base no que nós vimos. Seria até uma maneira de nós exercitarmos, né, a matéria. Na sessão, depois nós partiríamos para ligações químicas e forças intermoleculares, né? Então, a gente vai ver o quê? Ciência dos materiais. E a gente precisa conhecer, né, desde o conhecimento lá do átomo, da microestrutura até a macroestrutura, não é mesmo? Bem, e na unidade 2, sessão 2.1, a gente vai ver que estruturas cristalinas, né, a forma como esses átomos estão arranjados, né? Sessão 2.2, nós vamos ver sistemas cristalinos, e só para lembrar aqui, ó, tem exercícios valendo 300 pontos. Eu já estou negociando com vocês algumas pontuações, né? A gente viu aqui que na próxima aula a gente vai fazer um exercício. Na sessão 2.2 a gente volta e faz outro exercício, né? Sempre avaliando. Vamos ter a sessão 2.3, que seriam imperfeições cristalinas e difusão, tá? Ali pelo dia 2 de outubro. Bem, só confirmar aqui. E vamos ter a nossa primeira avaliação no dia 9 de outubro, tá certo? Ali do dia 16 ao dia 10 vão haver palestras, né? E aí a gente começa novamente para os dois últimos módulos, né? As duas últimas unidades da matéria. Seção pronto 1 seria a propriedade dos materiais metálicos, propriedades dos materiais cerâmicos, a gente vai ver, né? Já que a gente já estudou toda a parte micro, né, atômica, melhor dizendo, né, a parte de átomos, as estruturas cristalinas, e a gente começa a estudar como a mudança nessas estruturas podem alterar as propriedades, né? A gente começa pelas propriedade dos materiais metálicos, a propriedade dos materiais cerâmicos, tá? E materiais poliméricos, né, propriedades. Também tem a propriedade dos materiais compósitos. Isso já lá no dia 13 de 11. Todo mundo ouvindo tranquilo, sem chiado? Sim, dá para escutar, sim. Tá, obrigada. Bem, e por último, a gente tem a seção 4.2, 4.3, que fala do processamento e desempenho desses materiais, né, que seriam metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Tá? E, por fim, a gente tem a segunda avaliação oficial do semestre. Essas avaliações, provavelmente, elas devem seguir o mesmo esquema do semestre passado, né, que a gente fez através do Forms, né? Vocês fizeram provas, né? Então, vai ser seguir essa mesma linha. Bem,
Agora vamos ver alguns acordos. Eu acho que vocês já tiveram, hoje é o último dia de aula, último dia de aula da semana, vocês já tiveram outras disciplinas, né? Então, a gente está pedindo muito a necessidade que vocês elaborem logo, até o mais rápido possível, estudos dirigidos e desafio nota 10, né? Nota máxima. Se bem que o desafio nota máxima, o que está acontecendo? Só a partir do dia 31 é que ele vai estar liberando, né? Então, a gente está atrelando aqueles pontos, 300 pontos, à realização desse estudo dirigidos e desafio nota 10. E a gente está, nós fomos, foi nos dito que seria interessante a gente reforçar a necessidade de vocês fazerem um desafio nota máxima. Por quê? Porque, vejam só, o que é o desafio nota máxima? Vocês já sabem, né? É um preparo para a prova do ENAD, né? E, através da realização desse desafio, dessa prova, a faculdade vê quais são as deficiências de vocês, onde vocês precisam melhorar. Isso é bom para vocês e é bom para a faculdade, principalmente para vocês, né? Se vocês vão bem na prova, a faculdade também vai, quer dizer, os professores também vai, então é assim um efeito efeito dominó, né? Uma coisa vai boa, vai bem, todo mundo vai bem. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção especial para esses dois estudos, tá? O estudo dirigido e desafio nota 10, tá? E aqui eu deixo bem claro que esse primeiro exercício, que faremos na próxima aula, somente pontuará se forem feitos estudos dirigidos e desafio nota máxima. Todo mundo concorda? Não tem muito o que concordar. Sim. Desculpa, tá? É horrível dar aula, assim, porque o problema ai, meu Deus, da internet, né? Esse delayzinho que ela tem, né? Que não é imediato. Mas a gente se adequa, né? Hoje em dia eu estou fazendo até terço. Eu tenho um grupo de oração, eu faço até terço pela internet. E está sendo muito bom. Imagine dar aula, hein? Vai ser melhor ainda, vocês vão ver. Entregar, eu vou pedir o seguinte, quando eu pedi solicitar, semestre passado eu tive muito esse problema, eu passava exercício, as pessoas me mandavam, os alunos me mandavam só a resposta. Eu vou pedir um favor para vocês, vocês escrevem um comando da questão e desenvolvem a questão para mim, por favor, tá? Eu vou pedir isso para você, não só a resposta, eu quero o comando e mais a exerção, os exercícios com a resolução, tá? Bem, a gente tem previsão ao término nas aulas, né, fazer algum teste, alguma coisa que incentive vocês a participarem da aula, porque eu também tenho filho que faz faculdade e eu sei da dificuldade que é para vocês prestarem atenção, porque uma hora cansa, né? Fica cansativo mais, né? Então, eu vou pedir para a gente sempre, eu vou procurar, talvez a próxima aula não, porque a próxima vai ser aquele exercício que eu vou fazer, tá? Mas sempre eu vou ver se a gente faz alguma coisa para ver se ajuda vocês também a participarem, né? Bem, aqui está meu telefone e o meu e-mail, né? raimunda.santos@croton.com.br ou profjaciaraduarte@hotmail.com. Eu dou preferência pelo e-mail da instituição, e-mail institucional. Tá bom? Bem, e também vamos acertar outra coisa que eu quero acertar com vocês, que é o término de cada unidade, que a gente de preferência, não só cada unidade, mas cada sessão, que vocês façam os exercícios de ABA, tá? Eu estou pretendendo, os exercícios do ABA. Inclusive, eu estava pensando uma forma de incentivá-los mais ainda, né? Dar alguns pontinhos para ajudar vocês, né, a ter mais incentivo, tá certo? Mas aí eu vou cobrar, ok? Essas 2 semanas eu acho que ainda não vou, né, pegar tanto no pé, porque até mesmo eu acho que tem poucos alunos na sala, né, hoje, né? Mas ali pela 3ª semana a gente já vai começar, tá bom? E não esqueça de visitarem a biblioteca, ok, gente? Ok. Tá ok.
Então, vamos ver lá. Agora eu vou trocar aqui para nós podermos continuar. Professor, tem algum grupo do WhatsApp? Oi, querida. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite, Juliana. Juliana, tem sim. Tem um grupo. Vocês viram a tela que mudou? Aham. Pois é, Juliana, deixa eu te falar. Eu acho que o colega até já criou. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o Richard, não foi, Richard? Você que criou? Oi. A senhora também está no grupo lá. Anota meu telefone, Juliana, 992-03-5590. Tá. Aí eu posso te mandar um WhatsApp pedindo o link? Do grupo? Não, Isso. eu já te adiciono aqui. Peraí. Só Ah, achar aqui. Tá? Manda um aí que eu já te adiciono. tá, Tá beleza. bom? Obrigada. Você espera só até o finalzinho, aí eu te mando. Tá, beleza. Tá bom? Sem Aí você problema. coloca lá, Juliana, Ciência dos Materiais, aí eu já te adiciono. Tá bom, Ok, obrigada. gente? Bem, hoje a gente vai ver qual é a nossa matéria, né? Ciências dos Materiais. Bem, eu vou primeiro ler essa frase aqui. A história da ciência dos materiais coincide com o próprio avanço da humanidade, e eu acho que faz muito sentido essa frase. Não é mesmo? Que se você perceber, né, a sua necessidade, né, faz com que você crie equipamentos, crie ferramentas, qualquer instrumento que venha facilitar a sua vida. Então, essa coisa dessa necessidade do homem, né, a ciência, ela nasce da necessidade do homem, né, de ter materiais disponíveis, né, para aplicar em determinados projetos, né, e que, por sua vez, esses projetos, eles ajudam o desenvolvimento tecnológico e social. A gente pode observar hoje em dia mesmo, né, tanto de desenvolvimento que nós temos, né, é engraçado que a ciência dos materiais, ela é o complemento do marketing, porque o marketing, só uma curiosidade aqui que eu acho, o marketing, ele visa o quê? Criar desejo, criar necessidades. E a ciência dos materiais, o que é que ela faz? Ela sustenta essas necessidades, né? Ela desenvolve esse material para que para que as pessoas possam consumir, mas não só pelo consumir, mas também porque pela facilidade como ela vai te propiciar, não é mesmo? Então, se a gente fizer uma análise lá da pré-história, o que a gente vê? Né? Como é que nós desenvolvemos, e à medida que nós vamos desenvolvendo, os materiais também vão se desenvolvendo, né? Aqui a gente tem uma cronologia, né? Desde a pré-história até a Idade Antiga. E olha só, e é um tempo tão, né? Olha, pré-história, 200 mil anos, né? A 4 mil antes de Cristo, né? Pré-história mesmo, nós já tínhamos esse desenvolvimento. Mas o que a gente já usava naquela época? A gente, vou voltar aqui só para ver, né? Nesse paleolítico aqui, né? A gente tinha aqui no paleolítico, a gente tinha a idade da pedra. Pedra o quê? Vocês lembram? Só que é da pedra lascada, né? Pedra lascada, né? Aqui o que acontecia? Os homens ainda estavam desenvolvendo, né? Ainda não tinha ainda não havia a conversação, basicamente, mas aí a gente trabalhava, a gente se virava com o que nós tínhamos, né? Melhor assim, nós nos virávamos com o que nós tínhamos, e o que nós tínhamos. Já pensaram como é difícil viver na pré-história? Nossa, mãe, ser um desodorante, ser um sabonete? Pois é, né? Mas naquela época, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a madeira, a pedra, que a pedra, ela era... Por que a idade da pedra lascada? Porque ela não era nem trabalhada nessa época, não é mesmo? A gente era a pedra, a madeira, né, pedaços de rochas também, couro e... Pedra, madeira, couro, e falta um aqui que está me passando, né? São 4, mas aí ele vai vir daqui a pouco. Bem, isso é a idade da pedra, pré-história, né? E aí nós entramos aqui, ó, no paleolítico, aqui tem alguma coisa, ó.
No Paleolítico, né, que durou cerca de 2 milhões de anos e cujo significado é pedra antiga, né, a gente usava muito o quê? Lascas de pedras. E aqui a gente vê, né, os instrumentos que eram, quer dizer, o homem já começou a observar, desenvolvendo muito do homem em função desse fato de nós sermos observadores, né? E essa aqui é a idade da pedra lascada, né? Trabalhávamos com o que tinha. Mas depois o que acontece? O homem ele vai se aperfeiçoando, as necessidades vão aumentando. Enquanto que lá na idade da pedra lascada, a gente dormia em cavernas, aí a gente já começou aqui a construir, né, fazer construções para que pudéssemos habitar. E da feita que nós construímos casas, a gente cria mais necessidades, né? Então a gente tem que desenvolver mais, né? E quando a gente desenvolve, a gente cria essas casas, que era isso que eu queria, a gente já ocorreu o sedentarismo, o desenvolvimento da agricultura, e sedentarismo é aquela coisa, antes o homem era nômade, agora o que ele já passa a ser? Já passa a ser o quê? Sedentário, ele já passa a ficar naquele lugar. E aí ele já tem mais uma interação com o ambiente, com relação à agricultura, ele já começa a domesticar alguns animais, né, e começa até a plantar. E nessa época, né, o que acontece? O homem, ele começa também a trabalhar com bronze, né? Então ele já começa a ter material, já começa a melhorar, né? As ferramentas já começam a melhorar e vai desenvolvendo, né? Bem, e aí a gente tem essa fase aqui, só faltando aqui no cronograma para ver a idade dos metais, né? Aqui a gente tem, ó, só voltando, Paleolítico, como eu falei, que é a idade da pedra lascada, a gente tinha no nomadismo, né, pessoas nômades, caça e pesca. No Neolítico, a gente tem a revolução agrícola, né? E no finalzinho aqui do Neolítico, tá? Eu chamo bem a atenção por aqui, né? Eles descobrem quem? Trabalhar com o bronze, tá? Ó, considerado como o ciclo final do período neolítico, a idade dos metais se desdobra até o nascimento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, né? E aí o que acontece? Todas essas eras aqui, desculpe esse aí vai e vir, tá, gente? Mas eu preciso mostrar, né? Que a idade dos metais ela é distribuída aqui, ó. Idade do cobre, no finalzinho do Neolítico, a gente já tem o descobrimento do manuseio com cobre, né? Mas ela se intensifica, tá? Mas nessa parte aqui, tá? 5.000 antes de Cristo, né? Vejam as idades, como são absurdas. É muito tempo, né? Então vai avançando, né? A gente vem para a idade do cobre, depois o homem descobriu que ele misturando o cobre com o estânio, o estânio ele poderia dar origem ao bronze, né? E depois a gente chega à idade do ferro, tá? Aqui está dizendo, né? O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguido do estânio, né? Porque o cobre se misturou com o estânio e me deu o bronze. E as coisas começaram a mudar, né? O material, principalmente naquela época. Hoje em dia a gente briga pra caramba também, né? E a gente já tinha essa necessidade de criar instrumentos de guerra, né? De ferramentas, né? Que pudessem manter o domínio de cada sociedade, tá? Eu chamo a atenção que o povo asiático foram os primeiros a aprender o manejo do ferro. Por isso conquistaram certa soberania em relação aos demais, já que a produção de armamento e instrumentos voltados para a cultura eram mais avançadas. Ô, gente, por favor, se alguém puder admitir o colega, eu agradeço, tá? Bem, mas eu estou querendo mostrar com vocês qual é a conclusão diante disso. É mostrar como a necessidade do homem, né, faz com que a gente procure estudar os materiais, né, observar o comportamento da natureza e muitas das vezes a gente também reproduz um pouco da natureza, né, para
e cria algumas coisas semelhantes, né, para desenvolver os conhecimentos da gente, né? E aqui eu coloco uma foto, né, e venho para a ciência, né? Ciência dos materiais. Bem, a história da ciência dos materiais coincide com o próprio avanço da humanidade, né? A gente, no princípio aqui, ó, pedra lascada, aqui já na idade do cobre, como as coisas começam a progredir, né? Olha só aqui, esse machado. Coisa bonitinha, né? Se compararmos com esse machado aqui, que é lá da pedra lascada, né? Então, as coisas vão progredindo. Bem, por que estudar a ciência dos materiais? A ciência dos materiais é definida como estudo da relação entre estruturas e propriedades. A gente vai ver mais adiante que o fato de você mexer na estrutura, né, de alguma coisa, de certos elementos, elas podem te facilitar. Por exemplo, o ouro mesmo. Você sabe, ouro, 24 quilates. O ouro, por si só, ele não existe. Não existe assim, no sentido. Deixa eu explicar aqui. O ouro, ele é um metal que ele se deforma, ele não tem muita resistência. Quer dizer, se você dá um formato para sua pulseira, depois de muito manuseio, ela vai perdendo um pouco dessa forma, ele é mais maleável. Então, é misturado, o quê? Ele é misturado a outro metal, né? Você coloca prata, às vezes coloca prata, tem outros materiais que você também coloca cobre, prata, né? Você faz uma mistura, faz uma liga que a gente fala, né? Coloca um pouco mais desse determinado material para que o ouro se torne o quê? Se torne mais resistente. Sabe aquela história que as pessoas pegam e dizem, deixa eu ver se é ouro mesmo, e morde? Por que será? Vocês sabem? Não sei se vocês sabem. Não. Sabem? Porque o ouro, ele é maleável. O ouro puro, você não consegue. Você tem que colocar um pouquinho de outro metal, né? Que seja prata ou cobre. Para quê? Para que ele se torne mais resistente. Então, veja só, quando você diz assim, é 18, eu tenho um ouro 24 quilates. Na realidade, não é bem assim. Você tem um ouro de 18 quilates, e aí você coloca mais uma certa porcentagem por exemplo, de prata, 3 partes de prata, 3 partes de cobre, né? Você vai, para ele ficar um pouco mais duro. Mas você também tem o ouro 18, o ouro 14 quilates. O que quer dizer? Quer dizer, o ouro 18 é que tem mais ouro, porém ele é menos resistente. Correto? Porque o ouro ele é maleável no seu original, né? O produto, o ouro mesmo, o elemento ouro, ele é maleável. Então, quanto mais elemento você coloca, né, mais você mexe naquela liga, né? Por exemplo, o ouro 12 ele é muito mais resistente que o ouro 14, é muito mais resistente que o ouro 24 quilates. Por quê? Porque quanto mais prata eu coloco, ou cobre, né, ou bronze, o que acontece? Ele vai ficando mais maleável, tá bom? Cobre, tá? Desculpa aqui. Bem, então, a ciência dos materiais, né, estuda a relação entre estruturas e propriedades, tá certo? Olha aí, eu estou mexendo na estrutura do ouro, né, e estou gerando uma propriedade, né? Estou de uma maneira indireta mexendo na propriedade do material. Então, essa ciência, ela visa compreender o comportamento, as propriedades dos materiais em função de sua estrutura interna, para que se possa estudar 2 componentes muito importantes, que é o processo e o desempenho. E aí, a gente falou, tem essas palavras aqui em azul, né, que é comportamento, propriedades, processamento e desempenho. Esses 4 itens aqui, eles fazem parte do tetraedro da ciência dos materiais, tá certo? Porque, olha só, o que você quer? Você conhece aqui, você sabe qual é a composição do seu material, né? Aqui seria a minha composição. As minhas propriedades seria o desempenho. No caso, digamos que você tem não fala aqui do carro, eu digo, por exemplo, até o material do que o carro é revestido, não é mesmo? Você pode ver que quando você tem um carro de Fórmula 1, vocês utilizam
né? Um material bem mais resistente do que o nosso dia a dia. Então, você mexe lá na estrutura, né? Naquela composição, né? Você usa um material especial para que ele te dê uma melhoria dessa sua propriedade que você está pretendendo, né? Você também pode interferir no processamento, né? A maneira como é feito, né? Esse seu material, essa sua mistura, tá? Mas também você nunca pode esquecer aqui da estrutura, né? A estrutura do material é daqui que, em realidade, a gente começa, né? E para a gente começar a falar em ciência dos materiais, a gente tem que começar como composição, a entender o que é composição e o que é estrutura. Composição, eu acho que fica bem bonitinho aqui, ó, composição, se esse é um do pilar, né? Dos princípios, um pilar de base, né, de sustentação da ciência dos materiais, a composição seria usar qual elemento químico, né? Estrutura. Estrutura, né, está associada ao arranjo dos componentes do material em estudo, né? E pode ser analisada em diferentes escalas, né? Eu posso pensar na escala atômica, mas também posso pensar aqui na minha macroestrutura. Quer dizer, você tem uma flexibilidade, né? Dependendo do que você queira, né? Do que você queira, você pode. Bem, eu tenho que, então, nessa hora, eu vou ter que interferir aqui na minha estrutura, tá certo? Na minha escala, digamos assim, atômica, né? Eu vou precisar alterar aqui, por exemplo, na minha macroestrutura. Bem, e as propriedades de um material? Propriedade a gente já sabe, né? Tipo e intensidade da resposta a um estímulo em que é imposto o material. É justamente aquilo que eu falei lá do ouro, né? Quando você compra o ouro, é óbvio que o de 18 quilates ele é mais caro, né? Mas se você pega um de 12, você pode ter certeza, se você trabalha em algum lugar em que você geralmente tira, né? Mas é um material mais resistente. Quer dizer, eu estou mexendo naquela estrutura para ter um material mais resistente. Eu estou adicionando a essa liga um pouco mais de prata. E aí eu vou interferir na propriedade, né? Então, propriedade é tipo e intensidade da resposta a um estímulo que é imposto ao material. As principais propriedades podem ser agrupadas em mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas, óticas, químicas e de degradação. Tá? Processo e desempenho, né? O que é o processo? Conjunto de técnicas para obtenção de materiais com formas e propriedades específicas. É o processamento que você vai fazer. E o desempenho é a resposta do material a um estímulo externo presente nas condições reais de utilização. A gente tem aqui, olha, tem 3 amostras de alumina processadas por diferentes rotas. Olha só, o que você acontece aqui, ó. Aqui, esse material, ele já é poroso, é opaco. Esse é translúcido e esse aqui é transparente. Olha só, são 3 amostras do mesmo material processadas por diferentes rotas, né? Depende do como vai ser o processo que eu vou submeter ao meu material e eu tenho uma diferença. Bem, quando a gente pensa em ciência dos materiais, a gente pode dizer assim, quando você vai analisar um material, vai estudar um material, né? Você fica pensando assim, que são muitas perguntas, né? Como é que eu posso, ó, por exemplo, a composição aqui, ó, ligas de aço ou de alumínio? Quais os elementos de liga eu vou usar? Né? Qual a porcentagem? Né? Quanto de cada elemento? Como eu estou com esse exemplo de ouro, é aquela coisa, né? Estou falando do ouro, né? Se eu colocar mais ou menos, isso tudo interfere, né? E quando você pensa, né? E como uma coisa está interligada à outra. Por exemplo, aqui, ó, você está falando aqui na composição da liga, né? Aí, se você pensar, olha aqui, propriedades e desempenho. Você altera a propriedade daquela liga, ela vai ficar o quê? O material pode ser mais duro, né? No caso do ouro 14, mais resistente do que o ouro 24, porém, o ouro 24 é mais caro. E tem uma coisa, ele tem mais ouro, não é mesmo? Então, são coisas que, de uma certa forma, de uma maneira, elas estão exatamente como se fosse um elo preso ao outro, tá?
o processo, né? A gente está aqui no processo, como produzir chapas de forma a obter o mesmo tempo, conformabilidade e resistência, não é mesmo? Então, ó, você, por exemplo, quando você está fabricando um cimento, o cimento ele tem um processo de fabricação. Você pega o cimento, né, que é o calcário, mistura com uma argila, e aí você reduz o tamanho, tá? Depois de misturado, esse forno, esse material, ele é jogado para um forno a uma temperatura de 1450 graus. Mas antes, né, ele passa por um determinado local, que como se fosse um forno, em que já eleva a temperatura. Né? Então, há todo um processo que ele é submetido para ter um material adequado. Bem, e a estrutura? Como controlar a estrutura? Qual é a influência? Que aspectos da estrutura controlam as propriedades desejadas? Né? Bem, todas essas perguntas são feitas dentro da ciência dos materiais. Bem, e quais são os materiais que a gente tem? Gente, a gente tem mais de 50 mil materiais, né? A gente tem muitos materiais que são utilizados, tá? Os pilares fundamentais da ciência dos materiais, processamento, estrutura, propriedades e desempenho, são importantes. E a inter-relação, como eu falei para vocês, esses elos entre esses componentes está diretamente relacionado com a sua estrutura química, com o processo e desempenho. E aqui ele dá um outro exemplo, que a gente já conhece muito, né? É o caso do diamante e a grafita, né? Que a gente chama de grafite, né? Aquele grafite lá da ponta do lápis, não é mesmo? Bem, olha só, o diamante, se a gente for pensar, né? Eles são compostos por exatamente o mesmo elemento químico, carbono, mas apresentam ligações intermoleculares. Gente, eu só tenho um problema, às vezes eu falo rápido, então estou me controlando para falar devagar. Então, às vezes eu enrolo a língua porque eu quero falar rápido e eu tenho que ir com calma. Tá? Okay. E arranjos atômicos diferentes. É impressionante. O diamante, ele está lá embaixo da Terra, né? Tem camadas e camadas sobre ele. Então, ele está submetido a muita pressão, né? Muita pressão, temperatura, né? Então, o que acontece? Ele leva muito tempo, né, para aqueles cristais todos se reajarem bonitinho, tá certo? Já a grafita não, não é mesmo? Ela é rapidinha. Então, a forma como elas estão, o arranjo estrutural deles é totalmente diferente. E isso que faz a diferença, né? O diamante isso aqui é um tá? É o material mais duro que conhecemos, enquanto a grafita é mole e desgasta facilmente. Como é que pode o mesmo material apresentar comportamento diferente em função das suas ligações intermoleculares e, obviamente, desses arranjos atômicos, né? O diamante fica, um tempão lá para se formar. A grafita não, né? E sem contar a pressão que é submetida, tá? A maioria dos materiais que conhecemos são classificadas em 3 grandes classes, que têm por base a composição química, as forças das ligações interatômicas. Estas 3 classificações são metálicos, cerâmicos e polímeros. Então, olha só, a gente, em termos de materiais, a gente tem metálico, cerâmico e polímero, né? Metálico a gente tem ideia, porque essa parte do metal sempre a gente trabalhou muito. A gente viu lá do início da pré-história, os homens já vinham trabalhando metal, né? O cerâmico, em algumas regiões tiveram, outras não, né? Mas a cerâmica, nossa, em 3 mil anos, aqui no Brasil, acho que foi... Eu não lembro exatamente a data, eu não vou dar para vocês, senão eu vou ficar com vergonha se eu tiver chutado errado, tá? Mas os chineses, né, trabalhavam muito com cerâmica, né? E hoje em dia a gente encontra a cerâmica até nos dentes da gente, né? O sorriso todo hoje em dia, né, são feitos com quê? Com aquelas plaquinhas de porcelana, né, que hoje em dia tá lindo, tá na moda, sorriso lindo, maravilhoso. É um tipo de cerâmica. E tem o polimérico, tá? Que é um outro material. Mas olha só um detalhe. Aqui em cima eu falei 3 classificações, são cerâmico,
metálico, cerâmico e polimérico. Bem, formados a partir de polímeros, né, que são grandes moléculas, né, são moléculas bem grandes que foram trabalhadas, né, mesmo, e você consegue produzir o plástico. E a gente tem, por último, o compósito. E o compósito o compósito é a mistura de quê? É a mistura de um material que você conhecia, por exemplo, a fibra de vidro, né? Que você conhece ali o material, o vidro, e você coloca ali uma resina para solidificar aquilo, para firmar aquilo ali, né? Como se fosse uma cola, né? Para dar resistência àquilo lá. Tá bom? Então a gente vai ver o quê? Opa, desculpa. Vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles, tá, gente? Porque vamos falar. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês como é que ao longo de todo o curso, aí a gente vai estudar mais detalhadamente cada um deles, tá? Bem, a classificação dos metais, de uma maneira está aqui, né? Os poliméricos, os cerâmicos e os metálicos, né? Bem, materiais metálicos. 2/3 de todos os elementos da tabela periódica, né, são o quê? Metais. 24% da massa do planeta são o quê? Metais. Os materiais metálicos são substâncias que podem ser compostas por um único elemento, ouro, prata, né, zinco, ferro, e uma liga metálica. E por mais elementos metálicos, né, como no caso do bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho. Podem conter elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Bem, quais são as propriedades, né? Os metais sólidos apresentam propriedades que nos são muito úteis, como que resistência mecânica, né? Ductibilidade, né? Ductibilidade é aquela capacidade que o material tem de se deformar, né? No caso do ferro, bem, vocês são da engenharia de computação, né? Não tem nenhum exemplo aqui mas eu vou colocar exemplo para vocês, tá? Aqui eu vou deixar um pouco em aberto para assim, faltando um pouco mais, trazer mais para a engenharia. Tem o do cobre, né, professora? Que é feito as trilhas das Sim, placas. sim. As trilhas das placas, né? Mas aqui, ó, resistência mecânica, ductilidade, então, é aquela capacidade que o material tem de se deformar bastante, né? O que eu queria falar era isso. Vocês não fazem ensaio em ferro, né? Materiais. Não sei se vocês fizeram esses materiais, a gente às vezes fazia esses ensaios, né? De alongar o ferro, né? Tracionar. Você traciona, ele vai deformando, né? E essa capacidade é uma característica do ferro, que é a ductilidade. Condutividade térmica e elétrica, né? Bem, os metais são bons condutores elétricos, né? Quando a gente pega lá a maçaneta lá da porta, né? A gente sabe, né? A gente acha que ela tá fria, né? Na realidade, ela tá compartilhando, né? Oh, meu Deus, a condutividade de calor. Tem um nome agora que me fugiu. Bem, os metais são bons condutores termoelétricos, térmicos, bons condutores térmicos. É por isso que quando a gente pega lá na maçaneta da porta, a gente sente que está fria, né? Na realidade, ela está roubando calor, né? Pois possuem muitos elétrons livres. E os elétrons podem se movimentar livremente de um átomo para o outro, né? A facilidade no movimento desses elétrons livres também faz os metais serem bons condutores de calor. É aquilo que eu falei da maçaneta da porta, tá, gente? E aqui a gente tem alguns exemplos de metal para que vocês lembrem. Não precisa, né? Bem, e cerâmica? A produção data do período neolítico, cestas de barro fino produzidas pelo homem pré-histórico, né? Então a cerâmica é pré-histórica mesmo, né? A constatação de que o calor fazia endurecer o barro, surgindo a cerâmica, né? É aí que eu falo, né? Muitos dos nossos materiais faz parte do quê? Parte não só, vocês vão ver que
para estudar a ciência dos materiais, uma coisa que você precisa quando você é um pesquisador é que você tem que ter uma dedicação muito grande, você tem que ter resiliência, né? E tempo, demanda muito tempo, né? Mas uma coisa que é muito interessante é a observação. Inclusive, no livro de vocês vão ver que o cara que inventou o pneu, né? O que acontece? Que ele descobriu não o pneu, a borracha. Ele descobriu a borracha acidentalmente, porque ele deixou cair uma mistura da sua borracha com enxofre, e ele percebeu que ela não, sobre uma chapa, né? Essa mistura caiu em cima de uma chapa e não derretia. Então, aí ele percebeu, olha, não derrete. Isso chamou a atenção e ele achou curioso, né? Então, é aquilo que eu falo, né? Essa coisa da observar, você está estudando e observar as coisas é muito interessante, né? O comportamento do material. Eu falei isso aqui porque a gente está falando sobre a constatação de que o calor fazia endurecer o barro surgindo da cerâmica, ou seja, o cara observou que se ele misturasse o barro, e deve ser coincidentemente que ele observou isso aí, tá? Que há um endurecimento da argila, né? Bem, 4.000 anos de Cristo, os assírios já obtinham a cerâmica vidrada, né? No século VII, os chineses fabricavam a porcelana, e no século XVIII surge a louça branca na Inglaterra, né? Em função da evolução dos fornos, né? O pessoal começa a melhorar, né? E aqui, as cerâmicas são definidas como um material sólido e inorgânico, não possuem carbono, né? Formado entre elementos metálicos e não metálicos, né? Com exceção do carbono. Em sua maioria são óxidos, nitretos e carbetos, né? O cimento e o vidro são exemplos de materiais cerâmicos tradicionais e são formados a partir de minerais argilosos, né? Como eu falei, o cimento ele é composto de calcário, né? Uma mistura ali de calcário com uma argila, né? Mas 94% é calcário e o restante é argila. Bem, e isso tudo faz parte da cerâmica, né? A gente tem cerâmica nas tradicionais e a cerâmica avançada. Cerâmica tradicionais, oriundas da matéria-prima natural, com processos simples de fabricação, utilizados principalmente na construção civil, e temos as cerâmicas avançadas, né? Fabricadas a partir de materiais sintéticos, como óxidos, nitretos, carbonetos, com processos de fabricação desculpa aqui que eu dei uma foto aqui, com processo de fabricação sofisticada, né? Lembrando que os dentes da gente, hoje em dia, né? Pessoa que quer ter um sorriso bonito, usa cerâmica, não é mesmo? Prótese também. Bem, dependendo do processo, essas cerâmicas podem ser densa, leve, transparentes, translúcidas e opacas, né? Quando comparadas aos metais e os polímeros, os materiais cerâmicos são mais resistentes, tá? São mais resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos de trabalho, né? Exemplo de aplicação desses materiais nestas condições extremas, a utilização na construção de ônibus espaciais e aeronaves. Estas aplicações incluem sistemas térmicos de proteção, né? A NASA ela usa um material chamado de... Ai, meu Deus, não é? Eles têm um nome, que é uma cerâmica, que ela suporta até 2.000 e ela fica assim por baixo de um... Eu estava até vendo um trabalho deles. Ela fica por baixo eles estavam com um foguete, né? E ela fica ali por baixo, de tal maneira que ela consegue suportar temperaturas de 2.170, se não me engano, centígrados, né? Para ver o quanto é tão resistente, tá? Então, é muito utilizado. Revestimento, componentes do motor e revestimentos cerâmicos embutidos no vidro do para-brisas de muitos aviões, né? Essa variação térmica, né? Fibras cerâmicas são utilizadas como isolantes térmicos, escudos de calor contra incêndios em aeronaves e ônibus espaciais. Vejam só, essas cerâmicas, esse sistema de proteção térmica, olha só, a variação de temperatura de menos 121 graus até 1.649, né? Mas isso aqui é da Discovery, né?
sistema de proteção térmica Discovery protegia os passageiros de um ônibus espacial, né? Protegia de um frio de menos 121, né? Temperatura de reentrada na órbita terrestre de 1.649 centígrados. Quer dizer, hoje em dia a gente utiliza muito, né, a cerâmica, principalmente pelo fato, como está dizendo bem aqui, essa variação, né, de temperaturas, as cerâmicas, elas têm esse poder, tá bom? Bem, quais são as propriedades? Comumente, baixa condutividade elétrica, elevada dureza, são resistentes e muito frágeis, né? E quando fala frágil, é que, por exemplo, o concreto, ele avisa, o ferro avisa quando vai romper, né? Ele vai ali naquela deformação elástica, depois ele vai pela plástica, né? E aí ele avisa. No caso da cerâmica, não, né? Ela, do nada, assim, ela aumenta, rompe de uma só vez. São resistentes a elevadas temperaturas e muito resistente a ambiente corrosivo, né? Mais do que os metais e os polímeros. Bem, e o que são polímeros? São compostos de elevada massa molecular, formados por unidades que se repetem, denominadas de meros, né? Polimeros, né? Formadas de cadeias de longas extensões, né? As moléculas de polímeros, né? Se a gente pudesse colocar assim, um material que não fosse polimérico e mais, digamos, ou a cerâmica ou o metal, você pode ver que os polímeros, geralmente, se for comparar assim, olha, no microscópio, as moléculas dos polímeros, geralmente, elas são maiores, tá? Do que os demais, dos outros materiais. Os materiais polímeros, também conhecidos popularmente como os plásticos, são mais resistentes quando comparado aos metais e cerâmicas, tá? Desse grupo fazem parte também as borrachas, que são os elastômeros. Os polímeros, eles podem ser definidos como um material que possui várias partes quimicamente ligadas, já que a própria palavra, né, polímero significa muitas partes. Em geral, estes compostos, né, os compostos orgânicos são plásticos ou borrachas, né, feitos de carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. Em geral, possuem moléculas grandes, macromoléculas, como já havia dito, apresentam baixa densidade, né, e muita flexibilidade, né. Olha assim, aqui, né, tem as fotografias dos polímeros, né, e fala que normalmente os polímeros são divididos em 3 classes, né, a partir das suas propriedades mecânicas, estruturas e ligações interatômicas. Temos o polietileno, os termos plásticos, temos as resinas epóxi, como os termorrígidos e termofixos, né? Por isso lá que a fibra de vidro, né, é uma mistura de que a fibra de vidro é a gente vai ver agora, oh meu Deus, esqueci aqui o nome, peraí um instantinho, só um minutinho, aqui é compósito, né? Olha só, por que é um compósito? Porque é a mistura aqui, ó, dessa resina epóxi com fibras de vidro, né? Então, por isso lá que ela tá são 2 materiais diferentes, tá? Esses materiais podem ser de ocorrência natural, né? No caso da borracha, como o caso da borracha, ou sintético, como o PVC, né? E aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa. Qual é o grande problema dos polímeros? A gente vai ver mais à frente, tá? É justamente o plástico, né? O problema do plástico é a parte de reciclagem, né? Bem, propriedades gerais. Como a gente já falou, baixa densidade, flexibilidade e facilidade de conformação, tenacidade, geralmente pouco resistente a altas temperaturas, né? Então, os polímeros apresentam... Gente, vocês estão com vida aí do outro lado? Estamos sim, tranquilo. Então tá, obrigada. 100%. Porque essa aula, assim, eu até separei alguma coisa aqui para ler para você, mas eu não consigo. Se eu estivesse na sala da aula, eu... Não, mas tá bem, né? Tá tranquilo, né? Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Tranquilo. Sim, tá respirável. Tá respirável? Olha, eu vou pedir desculpa que essa semana, como eu falei,
essa primeira aula é uma aula introdutória, até mesmo porque eu estou, acho que com 3 ou 4 alunos na sala, né? Eu estou conseguindo ver aqui, que quando eu coloco a tela para vocês, eu já não consigo mais ver quem está dentro da aula, da sala, né? Então, o que acontece? Para mim, só tem 4 ou 5 alunos. Então, na aula que vem aqui, realmente eu vou começar a entrar com uma matéria que seria menos introdutória, que seria a matéria em si. Aqui é mais um conhecimento da matéria, tá? Como eu já havia dito antes. Bem, continuando aí. Então, os polímeros, eles apresentam propriedades que variam consideravelmente, né? A gente tem polímero duro e frágil, dúctil e flexível. E a gente fala aqui da baquelite, né? É um polímero duro e frágil, isolante térmico, e devido a essas propriedades é utilizado na produção de cabos de panela, né? Interruptores, entre outras, né? Então, a gente é assim. A gente não tem noção, né? A quantidade de material que tem, né? Então, olha só. Cabo de panela é um polímero, mas é uma coisa, é verdade, né? Ele isola legal aquele calor, não é mesmo? Bem, a gente tem polímero de baixa densidade e é um polímero flexível e dúctil, muito utilizado na fabricação de frascos e mangueiras. Assim como demais materiais, os polímeros são muito importantes para diversas aplicações de tecnologia e são muito atrativos para as determinadas aplicações, né? E aqui eu mostro já o maior problema, eu acho, do polímero é justamente essa aqui que a gente tem, né? Eu acho que não é problema do polímero, não. O problema é a falta de educação das pessoas, né, que jogam no mar. Né? O consumo desenfreado desses materiais resultou em um grave problema ambiental. Os plásticos não são recicláveis e muitos outros são descartados de forma incorreta. É interessante que nem todo polímero mesmo, ele pode ser reciclável, né? Por exemplo, aquela esponja em que a gente lava ali a louça, ela não é reciclável. Então, é complicado essa questão dos polímeros, né? Uma simples sacola plástica, né, a gente já sabe que leva em média 400 anos para se decompor na natureza, né? E, no entanto, a gente vive com esse problema o tempo todo, né? Bem, além do impacto ambiental, outra desvantagem dos materiais poliméricos é a decomposição em temperaturas relativamente baixas. Tá? E aí a gente vem para compósito, né? Como eu já dei, compósito é aquela ideia que eu falei para vocês. A gente mistura aqui uma cerâmica com um polímero, né? Uma resina com vidro, né? A gente faz um tratamento lá no vidro, né? Aquelas fibras de vidro, depois é como se a gente colasse de uma maneira bem tosca, falando, colasse, né? E me gerasse um compósito. O próprio concreto é um compósito também, né? Por quê? Porque a gente mistura o ferro lá com uma cerâmica. Você mistura e isso dá um excelente material, né? Material compósito, então, pode ser definido como a composição de 2 ou mais materiais distintos, cada um com suas propriedades específicas, que juntos criam um novo material, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, né? Fibra de concreto, né? Não é fibra de concreto, tá, gente? É concreto, né? Bem, juntos criam um novo material com combinações de propriedades que não são observadas em um material isolado. O objetivo de desenvolvermos um material compósito é obter um novo material que combine as melhores características dos materiais que os compõem. Esses materiais são possíveis por meio de combinação entre metais, cerâmicas e polímeros. Em sua grande maioria, consiste de um material de reforço, né? Ô, gente, isso aqui tá meio estranho, né? Esse parágrafo aqui. Em sua grande maioria, consiste em um material de reforço que apresenta uma boa resistência mecânica e baixa densidade, envolto por uma matriz de resina colante, geralmente dúctil ou dura, uma resina epóxica. Esse parágrafo aqui me parece um pedaço mais um parágrafo que a gente... Deixa só um minutinho, tá, gente? Aqui, esse parágrafo aqui, ele tá meio solto, porque na realidade eu estava querendo falar do fato da... Não é, não. Eu vou deixar em
coisa aqui, porque eu perdi, tá? Eu, antes de enviar para vocês, eu vou dar uma olhada aqui nessa frase, tá, gente? Continuando, então. Compósitos. Composto de mais de um tipo de material, tá? Os compostos apresentam uma combinação das melhores características de cada elemento, né? E aqui a gente tem uma fotografia, né? Eu esqueci de colocar aqui a fonte, né? Isso eu peguei lá da Boeing mesmo, uma fotografia em que eles falam que 50% de uma aeronave, que no caso é a 787, ela é composta por compósitos aqui, tá? Compósitos, tá? E hoje em dia a gente usa muito em aeronaves a fibra de carbono. Por quê? Porque como a fibra de vidro, ela também é muito resistente, né? Mas a vantagem principal da fibra de carbono é que ela é muito leve, né? E há um cálculo que, por exemplo, para cada 1 quilo que você economiza em um avião, que você tira desse avião, ao longo da vida útil desse avião, você teria uma economia de $1 milhão, tá? Então, hoje em dia, né? Mas até mesmo por quê? Porque quando mais peso, mais eu vou precisar de combustível, né? Então, quanto menos peso, menos combustível eu vou ter. Só nós que não tivemos essa sorte, né, gente? Porque tiraram a nossa bagagem, só podemos levar bagagem de mão e disseram que que nós íamos ter uma diminuição dos nossos preços de passagem, né? Mas nós não tivemos isso, né? Bem, porque na realidade não tivemos isso porque também acho que os aviões não mudaram, né? Alguns deles ainda continuam com o mesmo material que eles usavam, né? Bem, um exemplo aqui de compósito, né? Olha só, é uma ideia aqui que eu achei muito bonitinha, ó. Os tijolos, né, da Babilônia, eles já usavam uma mistura de palha com argila, né? Eles já colocavam palha para quê? Para dar mais resistentes e mais duros, né? A fibra de vidro é um dos exemplos clássicos de materiais compósitos, né? É feita com pequenas fibras de vidros que são envolvidas por uma resina polimérica. Esse tipo de material é conhecido como compósito reforçado com fibras. Os compósitos são largamente aplicados nas asas, fuselagem de aviões, helicópteros, em sistemas artificiais, nas carenagens de carros de Fórmula 1, né? Fórmula 1 utiliza a fibra de carbono, né? Porque a fibra de carbono, o problema da fibra de carbono é que, assim, dependendo da forma que é o baque, ela é menos resistente, ela quebra de uma só vez. Ela não indica que ela vai quebrar, ela quebra, ela é frágil, tá? Raquete de tênis, tacos de golfe, skate, veleiro, tá? Tanques de armazenar líquidos corrosivos, foguetes e ônibus espaciais que precisam resistir a elevadas temperaturas, né? Então, a gente está usando direto, né, esses compósitos. Aqui também tem um exemplo de compósito, né, que no caso é o carbono com epóxi. No caso, esse material aqui está assim, muito utilizado ultimamente, porque quando você quer fazer reforço estrutural, né, você usa essa fibra de carbono com epóxi, que é essa malha, né, como se fosse uma malha, tá? É uma malha, mas ela tem um formato assim, como se fosse uma fita larga, né? Então, você dá uma contraflecha na sua viga, coloca aquele item, dá uma contraflecha, é como se você suspendesse a sua viga muito, muito, forçasse a ela levantar um pouco para cima, né? No caso, a gente usa em reforço estrutural, não vou falar. A gente utiliza muito em reforço estrutural, né? Então, quando, digamos, uma viga, ela já tem uma flecha, você faz uma contra-flecha, né? Levanta ela um pouco para cima, a mesma proporção que ela desceu, você coloca para cima, e aí você aplica esse material aqui, essas fitas, né? E aí o que acontece? Quando você larga, dá uma resistência maior. E hoje em dia está fazendo muito esse tipo de reforço estrutural com esse material. E aí a gente tem materiais mais avançados, como semicondutores, biomateriais, materiais inteligentes, nanomateriais, que seriam materiais avançados. Bem, a busca por novos materiais é incessante dentro da ciência dos materiais. Tanto que materiais que são utilizados em aplicações de alta tecnologia são denominados materiais avançados.
Normalmente, esses materiais nascem da melhoria de algumas propriedades dos materiais já existentes e de novos materiais que apresentam alto desempenho, né? E aí a gente apresenta aí, vocês devem conhecer aqui tudinho, né? Todos os materiais, não é mesmo? Vocês conseguem identificar aí o pessoal da computação? Sim, sim. Então, isso é com vocês, né? Hoje em dia, se eu não me engano, é o grafeno, né? Grafeno. Vocês conhecem o grafeno? Sim, sim. Sim, sim. Eles estão pensando em mudar um pouco do silício pelo grafeno, né? Porque o grafeno, ele consegue carregar mais rápido o telefone, né? Você consegue fazer aquele material que é flexível, né? Mas não está aqui dentro, tá? De semicondutores. O grafeno está mais lá na frente. Os materiais semicondutores foram essenciais para a revolução da indústria de produtos eletrônicos e que impactaram diretamente nossas vidas, né? Como circuitos integrados, fabricados a partir de materiais semicondutores. Temos os biomateriais, né, que é no caso, por exemplo, que eu estava falando, esses materiais que são desenvolvidos, né, podem ser naturais ou sintéticos, né? Os biomateriais são materiais que podem ser implantados para substituir ou reparar tecidos em falta e são capazes de interagir com o corpo humano. E a maior característica, as duas mais importantes características desses materiais são a toxicidade e compatibilidade com os tecidos humanos, né? Quando você faz implante dentário, você coloca um material especial, né? Essa aqui é a casa de implante dentário, de prótese de cabeça de fêmur, né? Aqui também essa foto aqui, eu sei que é a parte de um corpo. Ah, tá. Uma articulação, né? E temos agora os nanomateriais, né? São materiais que podem ser materiais metálicos, são materiais que podem ser materiais metálicos, cerâmicos, polímeros ou compósitos, e que possuem estrutura na ordem de nanômetro, 10 a menos 9, né? Atualmente são estudados em aplicações na área de eletrônicos, comércio, domésticos, têxteis e tecnologia da informação. Tá? Quando você começa a trabalhar nessa parte aqui de átomos e moléculas, são os nanomateriais. E aí a gente tem esses materiais inteligentes, né? Que eu coloquei, e ainda há pouco eu falei, mas eu falei que não é um semicondutor, né? São os materiais inteligentes, e que a gente vai utilizar, por exemplo, a bateria de telefone, né? Bateria de telefone que carrega em 15 minutos, né, o seu telefone. Então, a gente começa a desenvolver, né, esses materiais inteligentes. Os materiais inteligentes são materiais revolucionários, e a tendência é essa, né, projetados para alterar as suas propriedades de forma significativas a partir de controles externos. Né? O touchscreen, ele parte dessa ideia, né, um material inteligente, em que você toca e aí ele vai e dá um outro comando, né? Há uma interação entre você e esse material, tá? Basicamente, um material inteligente requer um sensor que será responsável pela detecção do sinal de entrada e um atuador que executará uma determinada função de resposta e adequação. Tá? E eu coloquei aqui o grafeno, que é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite. O mesmo é encontrado em qualquer lápis como usado para escrever, mas a diferença é que o grafeno ele possui uma estrutura hexagonal, tá? E é assim bem fininha, olha só, cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. É um material mais forte, 200 vezes mais resistente do que o aço, mais leve e mais fino, espessura de um átomo, tá? Para se ter uma ideia, 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm uma altura de apenas 1 milímetro, né? E a tendência é a gente usar esse material lá para que esses materiais portáteis ou essas telas em que você vai poder fechar, um material mais flexível, tá bom? Ô, gente,
Essa primeira aula, só para você ter uma noção, principalmente desses 4 grupos que eu falei aqui para vocês, né, que a gente vai trabalhar mais nesses 4 grupos, que seriam metais, cerâmicas, polímeros e o compósito, tá? Então, é você conhecer, ter uma ideia de cada material, né? Perceber qual é a necessidade, né? O fato de você interferir na constituição, na química daquele material, você pode melhorar suas propriedades, ou então você pode mexer até mesmo no processamento, né, desse material, né, e que pode te gerar vantagens. Então, a ideia era você ter uma aula introdutória. Tá bom, gente? Uhum. Tudo tranquilo? Vocês estão com vida? Ainda Tudo respirável. tranquilo. Só um minutinho aqui, que aí eu vou só